Olá, pessoal, aqui é a professora Thaisa Ferreira, professora de Sociologia. Vamos começar mais uma aula para as turmas de primeira série do Colégio Futuro VIP. Tá? Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, obrigada. Todo mundo tá vendo aqui a princesa, que todos deveriam merecer ter um momentinho semanal observando essa cutis maravilhosa, né? Mas vocês são privilegiados. Vamos começar agora a corrigir os exercícios da tarefa proposta, tá? Que nós estamos finalizando o capítulo referente às primeiras observações críticas da sociologia no Brasil. Só para relembrar, né? Porque sempre tem que dar aquela relembrada, né? Para ninguém deixar nada passar batido. Nesse capítulo nós estudamos as visões críticas sobre a formação da sociedade brasileira. Então, foram as teorias desenvolvidas por Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro. Quando eu falo de visões críticas, eu estou me referindo a uma observação que tem por objetivo entender onde está errado, o que está dando errado na sociedade brasileira e o que nós podemos fazer para consertar esses problemas, tá? Então, esses dois teóricos, sociólogos, eles começaram a fazer uma análise bem aprofundada para tentar entender como chegamos ao ponto que estamos hoje, e aí a visão crítica é tentar dar uma resposta, tentar dar uma alternativa para corrigir esses problemas, falou? Essas correções, elas são, essas propostas alternativas, né, de correção, elas são essenciais. Por quê? São pessoas estudiosas, especializadas em fazer esse tipo de análise e observação, que eles tentam encontrar meios para melhorar a situação dentro da nossa sociedade, para melhorar. Aí, no caso, né, cada um deles desenvolveu uma forma diferente de fazer uma análise da sociedade brasileira. O Florestan Fernandes, ele teve uma história de vida, né, bem significativa a gente trazer à tona isso, porque embora ele não fosse uma pessoa das minorias étnicas e raciais, mas vítimas de desigualdade no Brasil, ele teve uma infância também muito pobre. E aí ele pôde observar em primeira pessoa como é difícil a vida de quem nasce nos lugares, no ambiente onde ele nasceu e quem tem os meios de crescimento que ele teve. Então, ele fez uma análise que foi basicamente levando em consideração a trajetória do negro no Brasil, como que nunca, desde o processo de abolição da escravidão, em momento algum, os indivíduos negros no Brasil, eles tiveram direito à cidadania. Que no pós-abolição, ao invés de eles serem, como eu posso dizer, acolhidos pela sociedade, eles foram, pelo contrário, marginalizados. Então, quando a gente fala que eles deveriam ter sido acolhidos, imagina só vocês, pessoas que até então eram colocadas totalmente à margem da sociedade, eram marginalizadas, não eram vistas como cidadão, não eram vistas como indivíduos, não tinham direitos assegurados, não tinham quem os defendesse legalmente. Ah, professor, o movimento abolicionista defendia. Sim, defendia, mas o movimento abolicionista não faz milagre. A gente não numa sociedade extremamente pautada em questões raciais, em hierarquias raciais. Então, no pós-abolição, ao invés dessas pessoas serem reintegradas à sociedade, elas, na verdade, continuaram sendo excluídas. Elas caíram na informalidade, permaneceram ausentes das escolas, permaneceram sem acesso a uma educação de qualidade, permaneceram sem ter direito, por exemplo, a uma ascensão social, tá? E no caso, nesse caso, ele fez uma análise dos efeitos dessa exclusão inicial, porque se o indivíduo negro, ele sempre foi excluído da sociedade enquanto ainda havia escravidão, quando acabou a escravidão, não mudou. A situação desses indivíduos permaneceu a mesma, tanto legalmente
quanto socialmente. Eles não eram defendidos, eles não eram acolhidos de maneira alguma dentro da sociedade. E aí o Florestan Fernandes, ele fez toda uma análise explicando por que essas questões raciais e étnicas até hoje elas são tão pungentes no Brasil. Por que até hoje essas questões elas são tão gritantes na sociedade brasileira, porque ele dizia que essa desigualdade racial e social, ela não se supera simplesmente de uma hora para outra. Não. Ela é um trabalho de desconstrução. A gente tem que começar a desconstruir, a ressignificar essa sociedade, a ressignificar essas existências. E ele dizia que o único meio possível para a gente promover essa transformação social era através de uma educação de qualidade e pública. Porque a partir do momento que todos tivessem acesso ao mesmo nível educacional, é que começaríamos a desenhar uma sociedade mais igualitária. Já o Darcy Ribeiro, ele também fez uma análise crítica da sociedade brasileira, ele desenvolveu o conceito, das matrizes étnicas, mas o principal foco do estudo do Darcy Ribeiro era muito mais voltado para a questão indígena, para a situação dos povos indígenas no território nacional. Não só o território nacional brasileiro, mas também como em seus diversos territórios nacionais pela América. Então, ele fez muitos estudos e muitas análises, levantamentos etnográficos e tudo mais de vários povos indígenas pela América de um modo geral. E o Darcy Ribeiro, ele também fez um levantamento muito interessante sobre a exclusão desses grupos étnicos da formação do processo de construção de uma sociedade. Então, a gente está vendo que, por exemplo, de acordo com o Florestan Fernandes e com o Darcy Ribeiro, nós fomos compostos, nós fomos formados, e isso aí, mais de acordo com a pesquisa do Darcy Ribeiro, nós fomos formados a partir de 3 matrizes étnicas: os europeus, os indígenas e os africanos. Porém, uma dessas matrizes, que no caso foi a europeia, subestimou, diminuiu as demais. Por quê? Por uma questão de colonização civilizatória e extremamente etnocêntrica. Para os europeus, sociedade era só aquilo que eles produziam. Para o europeu, cultura era só aquilo que eles produziam. Para o europeu, civilização era só aquele modelo que eles conheciam. E qualquer coisa que fosse diferente daquilo que eles conheciam não devia ser levado em consideração. Entenderam? Então, e o Darcy Ribeiro, ele também trouxe à tona os motivos, em suas pesquisas, os motivos pelos quais os indivíduos negros, os indígenas, eles foram excluídos, dentro desse processo hierárquico de construção de uma sociedade. E ele falou da formação das empresas. Por quê? Desde as formações das primeiras empresas, a busca pela mão de obra sempre deixou muito claro esses preconceitos que estavam contidos nesses confrontos sociais. Por exemplo, desde o princípio, quando o europeu foi buscar uma mão de obra, ele não buscou uma mão de obra que fosse digna, propriamente dito. Ele escravizou, ele aplicou a servidão, e nunca aos seus iguais, sempre aos seus diferentes. E ele fala que a formação dos primeiros processos de empresa, construção da ideia de empresa, ela esteve diretamente responsável pelos preconceitos que nós enxergamos na nossa sociedade brasileira até hoje. Falou, pessoal? Resumão boladão da titia aqui para vocês, para a gente fazer uma análise desse capítulo. E agora, vamos à primeira pergunta. Que matrizes étnicas estão presentes na formação do Brasil, segundo Darcy Ribeiro? Acabei de responder.
ele trouxe à tona 3 matrizes étnicas, tá? O europeu, né? O indígena e o africano são essas 3 matrizes étnicas, tá? E ele também fala, deixa muito claro que dentro desse conceito de matrizes étnicas, de construção de matrizes étnicas, essas populações que vieram e que acabaram populando, povoando, colonizando e construindo o ideal identitário de um país, elas foram muito fortes. Eu recomendei para vocês na aula passada o documentário O Povo Brasileiro, né? Que falava, que é do Darcy Ribeiro, que fala sobre as matrizes étnicas e que é feito com a própria narrativa dele. Isso é uma parte muito interessante. E esse documentário é dividido em 3 partes. Uma parte fala especificamente da influência da matriz portuguesa na formação da sociedade brasileira. A outra parte fala da influência da matriz indígena e, por fim, da influência da matriz africana, tá? Outra consideração que a gente tem que fazer e que a gente não pode deixar batido nesse conceito é que quando Darcy Ribeiro fala dessas 3 matrizes, ele não diz que, por exemplo, então o povo brasileiro ele é a cópia, a reprodução dessas 3 matrizes. Não, de forma alguma. Ele diz que a partir dessas 3 matrizes, a junção deu origem a um novo povo. Nós não somos, a gente não pode partir daquele conceito de, eu sou parte europeu, eu sou parte indígena, eu sou parte africana. Não, eu sou brasileiro, por quê? Porque ele diz que a partir da junção dessas 3 matrizes, a gente deu origem ao que ele chama na sua obra de uma nova humanidade. Um novo propósito de humanidade, um novo estilo de humanidade. É uma construção completamente nova. O povo brasileiro é algo que não existe em outro lugar do mundo, que é o resultado dessa mistura étnica. E essa mistura étnica que nos dá a essência. Então, que ele fala que justamente por a gente ser uma humanidade ainda tão jovem, ainda tão nova, a gente ainda está aprendendo, em processo de aprendizado. A gente ainda está aprendendo a lidar com essa humanidade. A gente ainda está aprendendo a lidar com essa... Como eu posso dizer? Com essa nossa... Com o que nós somos. E que ele também dizia que por sermos uma humanidade tão nova e por sermos o resultado da mistura de 3 matrizes, a gente deveria dar origem a um novo tipo de gente mais empática, mais solidária e mais fraterna. Vocês acham que nós somos mais empáticos, mais solidários e mais fraternos? Pelo menos ele diz que essa era a lógica natural das coisas, né? Questão 2. Florestan Fernandes, ao lado de sua produção teórica rigorosa, foi um militante político atuante, não separando a sua atuação política de seu trabalho intelectual. Florestan acreditava que... Deixa eu pegar aqui o meu negócio. Calma aí. Peraí. Vamos lá, galera. Em que Florestan Fernandes acreditava? A. Que ciência e educação tinham uma imensa capacidade transformadora. B. A ciência é, historicamente, isenta de valores socialmente comprometidos. C. Uma nova sociedade somente viria de uma educação com conteúdos humanistas. D. Somente uma elite intelectual poderia conduzir a uma transformação profunda na sociedade. E. A função do sociólogo seria a difusão pública da sociologia. Gente, sempre tem um absurdo, que é o que a gente risca de cara, que a gente já chega eliminando. Então, vamos lá. Qual é o absurdo? Dá uma pausa no vídeo, releia
e faça suas análises e depois volta aqui para a gente continuar a nossa explicação, tá? Vou supor que vocês fizeram isso. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro absurdo de todos. Somente uma elite intelectual poderia conduzir a uma transformação profunda na sociedade. Risca, né? Papo erradão. Pessoal, pensar assim é excluir a maior parte da sociedade do seu processo transformador. Como assim? Somente uma elite intelectual? Não, pelo contrário. O que ele diz é, a única forma da gente transformar uma sociedade é através da educação. Mas uma elite intelectual, isso, assim, levando em consideração Florestan Fernandes, ele tinha um pensamento que, quanto mais intelectualizado, mais distante das suas origens. Ele dizia, inclusive, que o grande medo da sua vida era estudar tanto e esquecer de quem ele era, esquecer de onde ele veio. Porque isso vai acabar acontecendo. Uma coisa sou eu chegar para vocês e falar e explicar a matéria com uma linguagem que é acessível a todos, né? Todos entendem o que eu estou falando. Outra coisa sou eu chegar aqui com uma linguagem extremamente rebuscada e falar com vocês uma coisa que ninguém vai entender, que vai parecer que eu estou falando grego. Mas o que isso tem a ver, professora? Tem tudo a ver. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, uma elite intelectual, ela pode criar teorias, ela pode ter até mais conhecimento, mas ela não tem conhecimento de prática. Ou seja, uma elite intelectual, ela pode ter a teoria, mas ela não tem aquilo que é essencial, que eu já falei um montão de vezes com vocês, e que vocês estudam em filosofia, que é o conhecimento de causa, que é o empirismo. Então, elimina essa de cara. Segunda que nós vamos eliminar. A função do sociólogo seria a difusão pública da sociologia. Gente, sociólogo não tem que ser showman não, tá? Sociólogo não tem que ficar fazendo presepada e tornando pública a sociologia. A função do sociólogo é observar a sociedade, analisar a sociedade e apresentar alternativas para a superação dos problemas daquela sociedade. Essa é a função do sociólogo. O sociólogo não tem que difundir publicamente a sua sociologia, não. Ele tem que trabalhar em prol de facilitar e de melhorar as qualidades de vida e de relações sociais das sociedades que eles analisam. Galera, próxima que a gente vai eliminar. A ciência é historicamente isenta de valores socialmente comprometidos. Galera, agora a gente vai voltar lá em Comte, no positivismo, Durkheim com positivismo. Galera, lembra que eles diziam que o desenvolvimento tecnológico, ele era o caminho para o fim das desigualdades sociais? Por quê? Porque o pensamento sociológico é que o desenvolvimento tecnológico, ele tem que estar comprometido com a melhoria de vida, de bem-estar. Então, obviamente, ele tem que ter valores socialmente comprometidos. Não adianta nada a gente ter um avanço tecnológico absurdo se cada vez menos pessoas vão ter acesso a essa tecnologia, a esse avanço. De que adianta eu ter um avanço, por exemplo, tecnológico na área da medicina absurdo, se a maioria das pessoas não vai ter acesso a ele, porque não pode pagar? Então, sim, a ciência, ela tem valores socialmente comprometidos. Ela não é isenta da ética social, tá? Vamos eliminar a alternativa B. Tá fácil. Uma nova sociedade somente viria de uma educação com conteúdos humanistas. Gente, a sociedade, ela é o que ela é. Não existe a sociedade, ela não vem a partir de ensinamentos. Ela vem a partir
da construção das relações entre os indivíduos. A forma como os indivíduos se relacionam, a forma como os indivíduos eles convivem entre si. Então, a resposta correta, calma aí, só pode ser a alternativa A. Ciência e educação tinham uma imensa capacidade transformadora. Sempre, tanto Florestan Fernandes quanto Darcy Ribeiro também acreditavam que somente poderemos mudar a realidade da sociedade a partir do dia que dermos as mesmas condições de progresso a todos. E como que isso acontece? Através dos estudos. Se todo mundo tem exatamente as mesmas oportunidades, acesso ao mesmo conhecimento, se todos têm a mesma qualidade de formação, então a gente não vai ter desigualdade social. As pessoas vão estar em pé de igualdade, o que não acontece hoje. Hoje em dia o Brasil ele é extremamente desigual porque não existe nenhum tipo de comprometimento com a igualdade social. Não estou falando da igualdade financeira, não estou falando de poder aquisitivo, de money. Não, eu estou falando do direito que todo mundo deveria, ter acesso à educação de qualidade, que só ela pode transformar a vida das pessoas, de acordo com Florestan Fernandes. Então, resposta dada, moleza, gente. Questão número 3. A noção de matrizes étnicas presentes na obra O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, serviu para explicar a. O processo de constituição da população brasileira com base na combinação de 3 etnias distintas. B. O processo de aculturação sofrido por indígenas e negros no encontro com a civilização portuguesa. C. O processo de miscigenação cultural que deu origem ao que conhecemos como democracia racial. D. Convivência pacífica entre povos que originaram a população brasileira. E. O extermínio da maioria das populações indígenas decorrente da imposição cultural da civilização branca europeia. A pergunta é: o que o conceito de matrizes étnicas criados por Darcy Ribeiro serviu para explicar? Vamos direto no absurdo. O absurdo é aquilo que grita com a gente, aquela coisa assim que você vira e fala: mas não é possível que o povo ainda está insistindo nessas alternativas. Para começo de conversa, a gente já risca democracia racial. Se tem conceito ao que conhecemos como democracia racial, a gente já elimina. Gente, o processo de miscigenação cultural no Brasil não é um resultado da democracia racial. Até mesmo porque nós já estamos cansados de discutir a inexistência dessa ideia de democracia racial em território brasileiro. Não há democracia racial no Brasil, nunca houve. Então, supera, não é argumento de questão, está absolutamente errado. Outra absurda aqui, que grita, que não fala o termo democracia racial, mas insinua isso. Alternativa D. A noção de matrizes étnicas serviu para explicar a convivência pacífica entre os povos que originaram a população brasileira? Óbvio que não, né, pessoal? A gente não pode falar em existência pacífica quando existe escravidão. Pelo amor de Deus, desde quando um povo sendo escravizado é uma relação pacífica? Desde quando indígenas sendo massacrados é uma coexistência pacífica? Desde quando a dominação de um povo sobre outro povo pode ser considerado uma coexistência, uma convivência pacífica? Nunca! Então, elimina isso aqui. Não podemos dizer que houve uma existência pacífica entre os povos que originaram a população brasileira.
Se até hoje a gente percebe dentro da nossa sociedade preconceitos raciais diversos, imagina na construção, no processo inicial de formação da nossa sociedade, não é mesmo? Vamos lá. A noção de matrizes étnicas serviu para explicar o extermínio da maioria das populações indígenas decorrente da imposição cultural? Não. Não falamos sobre isso. O uso do termo de matrizes étnicas, do conceito de matrizes étnicas, não tem o objetivo de explicar. Ele tem o objetivo de transmitir quais foram as matrizes étnicas que deram origem ao que somos, ao povo brasileiro, tá? Então, também não tem como propósito falar sobre o processo de aculturação. Não! O processo, o conceito e a noção de matrizes étnicas tem por objetivo explicar o processo de construção da população brasileira, que veio a surgir a partir da combinação de 3 etnias diferentes. Quais são essas? Nós temos que falar do povo europeu ou dos povos europeus que estiveram aqui, dos povos africanos que foram trazidos para cá, que também tem que ser usados e aplicados no plural, galera. Os povos africanos. E também os grupos diversos indígenas que deram origem à formação da população brasileira. Então, a resposta correta é a alternativa A, de amada professora de Sociologia. Muito bem. Última questão. Leia o texto e a seguir responda a questão proposta. As lutas são inevitavelmente sangrentas, porque só a força se pode impor e manter a condição de escravos. Desde a chegada do primeiro negro até hoje, eles estão na luta para fugir da inferioridade que lhes foi imposta originalmente e que é mantida através de toda sorte de opressões, dificultando extremamente sua integração na condição de trabalhadores comuns, iguais aos outros, ou de cidadãos com os mesmos direitos. Trecho do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, lançado, essa edição do ano de 1996. Esse texto que eu acabei de ler pode ser lido também como uma crítica implícita às proposições teóricas de Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Gilberto Freire ou Euclides da Cunha. Vamos eliminar o absurdo. Sempre começa com absurdo. Essa aí eu acho que vocês já até mataram. Qual foi dessa aí? Não mataram? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quando eu falo de Florestan Fernandes, eu tô deixando bem claro para vocês que esse texto aí de cima, ele tem por objetivo trazer à tona uma crítica à ideia de quem? A gente sabe que Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes tinham proposições parecidas, pensamentos parecidos, não tinha? Eles tinham ideias muito parecidas sobre o conceito de desigualdade social, de desigualdade étnica dentro do Brasil e dos preconceitos. Então, a gente já elimina de cara Florestan Fernandes. Nós estudamos juntos. Nós estudamos os dois juntos. Então, a gente nunca pode supor que eles são antagônicos, que eles vivem uma oposição, tá? Sérgio Buarque de Holanda trouxe à tona pra gente a ideia de homem cordial, lembram disso? Jeitinho brasileiro. Esse texto não é uma crítica ao jeitinho brasileiro, tá?
Celso Furtado, ele era totalmente inspirado na disputa de classes, nas desigualdades sociais e financeiras, então também não. Daí a gente cai sempre na mesma. Euclides da Cunha, ele foi o cara responsável por escrever Os Sertões, a primeira obra sociológica do Brasil, que falou sobre a Guerra de Canudos. E aí, por fim, galera, a gente traz aqui, mais uma vez, uma crítica direta a quem? Ao nosso famoso, conhecido, amigo de longa data, Gilberto Freire. É uma crítica direta ao mito da democracia racial, porque ele fala que só pela violência que se mantém a posição de escravo. Um escravo só é escravizado por causa do uso da força física, então não tem como ser uma convivência pacífica. Resposta D, a correta. Então, pessoal, até semana que vem. Um grande beijo para vocês. Fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau.